Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande novamente estarmos aqui para tratarmos dos assuntos espirituais, estarmos sempre aprendendo com o Senhor Jesus Cristo a respeito dos assuntos da vida eterna. Muito importante nós estarmos sempre buscando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus que desceu aqui e habitou entre nós e veio aqui nos socorrer, nos ajudar para que nós possamos ter vida eterna. Deus não planejou a morte para nós, Deus nos planejou para que nós pudéssemos viver eternamente. Esse é o propósito de Deus, essa é a oportunidade que Jesus Cristo trabalhou para que nós pudéssemos alcançar, e por isso então nós temos que estar sempre atentos a esse assunto, não perdermos a oportunidade, porque sabemos que tudo aqui nesta vida é transitório, é tudo passageiro. Nós um dia temos que ir e temos que realmente prestar conta da nossa vida ao Criador, ao doador da vida, e por isso é muito inteligente ficarmos tratando desse assunto e buscando a solução para que nós possamos viver mesmo essa vida transitória de uma maneira feliz, de uma maneira realmente sábia, onde nós podemos desfrutar da presença de Deus na nossa vida e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas a encontrar o caminho também. É nesse objetivo que nós sempre estamos trabalhando, para que você desfrute da alegria da salvação, da presença do Espírito de Deus no seu coração, para que você tenha paz interior, lá no fundo da sua alma você tenha paz e tenha esta amizade maravilhosa que o Senhor Deus concede a nós através do seu Espírito Santo e mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Este é o propósito de Deus, para nós podermos ter uma qualidade de vida excelente e estarmos sempre prontos a viver para a honra e glória de Deus. Então quero compartilhar com você neste programa aqui, começando aqui por duas perguntas que tem lá no Salmo 89, versículo 48, que diz assim: que homem há que viva e não veja a morte? Ou que homem há que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Então todos nós temos que estar preparados para estarmos partindo dessa vida para a eternidade com toda a segurança, porque não existe ninguém que vai viver eternamente aqui neste mundo. Aqui é tudo transitório. E por isso então que Jesus, ele, quando esteve aqui entre nós, trabalhando para que nós pudéssemos ter vida eterna, ele diz lá em João 8,12. De novo falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então é esse ponto fundamental que Jesus trabalha, para que nós tenhamos a luz da vida, que nós tenhamos o conhecimento da vida, tudo que está acontecendo conosco, para nós não vivermos em trevas, quer dizer, não vivemos sem conhecimento daquilo que está acontecendo conosco. E Jesus, então, ele sempre está trabalhando para que nós tenhamos esse conhecimento e que nós possamos aprender com ele. Está sempre convidando: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para as vossas almas. Este é o propósito de Jesus, dar descanso para as nossas vidas, para as nossas almas, com o conhecimento da própria vida. E ali em João capítulo 13, vamos ver aqui Jesus aqui trabalhando, e ele então, João 13, a partir do combinado aqui dos versículos 3 e o versículo 1, diz assim: sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que aqui esse texto mostra que Jesus sabia que havia chegado o dia que ele iria partir deste mundo para a eternidade. E assim, sabendo Jesus, então, ele está providenciando viver a sua vida e dar a sua vida por nós, morrendo ali na cruz
e amando-nos até o fim. Aqui em João capítulo 10, ele fala a respeito desse assunto também. Ele fala assim, a partir do versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Veja que Jesus aqui, então, ele mesmo está mostrando para nós que ele vai entregar a sua vida espontaneamente, amando-nos até o fim, mas ele também vai ter autoridade para reavê-la. Ele vai vencer a morte. Este é o propósito da vida de Jesus. Jesus veio aqui para colocar uma pedra sobre a morte, fazer com que a morte seja completamente derrotada e abrindo assim um caminho de volta para que nós possamos fazer parte do reino de Deus. E Jesus precisava vir aqui vencer a morte e derrotá-la, porque a morte nos separa de Deus, né? O pecado nos separa de Deus e nos traz a morte espiritual, e isto impede que nós possamos fazer parte do reino de Deus. Por isso, então, Jesus, ele veio aqui com esse propósito de morrer por nós, sofrer a punição dos nossos pecados, para nos tirar dessa situação desvantajosa e assim nos colocar nas condições de novamente podermos fazer parte do reino de Deus. Então, essa condição desvantajosa, Paulo diz lá em Romanos 3:23, e depois ele mostra a solução para nós. Pois todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio da morte de Jesus ali na cruz do Calvário, sofrendo a punição dos nossos pecados, então nós, pela fé nesta grande obra, conforme diz Paulo também aqui em Efésios 2, 8, 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé na grande obra que Jesus fez lá na cruz, nos substituindo, ele nos dá a vitória sobre o pecado e também sobre a morte. Por isso, então, Jesus sempre dizia com toda a autoridade: quem crê em mim tem a vida eterna, porque crendo em Jesus, recebendo o ato de amor que ele praticou por nós, amando-nos até o fim, até a última gota de sangue ali na cruz do Calvário. Então aquele ato de amor é um ato de amor perfeito que agradou a Deus, o Pai, e tendo agradado o Pai, o que aconteceu? Ele, então, morrendo ali sem pecado nenhum, ele reaveu a sua vida novamente, ele ressuscitou, conforme ele disse aqui: tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esse mandato que ele recebeu do Pai era realmente vencer Satanás, que é o príncipe deste mundo, o autor do pecado, e uma vez derrotando o autor desta enfermidade, e traz assim a cura para nós através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Então toda pessoa que crê em Jesus está curado, está justificado diante de Deus e está regenerado, nasce de novo, conforme Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, nos coloca justificado diante de Deus e regenerado, nascido de novo, agora filho de Deus, podemos participar do reino de Deus, esse grande privilégio que ele nos concede, e pode dar para nós então também a alegria da ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, agora todos nós também temos esta possibilidade de estarmos ressuscitando quando ele voltar na sua segunda vinda. Jesus também diz aqui em João capítulo 11, versículos 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então veja que a fé em Jesus Cristo é a solução para o nosso grande problema da morte eterna. Nós podemos alcançar essa grande bênção e precisamos alcançar essa grande bênção para que nós possamos estar vencendo a morte pela obra que Jesus realizou ali por nós e dando-nos assim essa bênção maravilhosa, e entendendo que essa grande vitória que nós alcançamos através do grande ato de amor que Jesus praticou por nós ali, é na obra que ele realizou que nós devemos estar colocando a nossa fé. Não temos mérito nenhum na salvação, é tudo pela fé que nós temos naquilo que ele realizou, conforme diz aqui Efésios versículos 8 e 9, conforme nós já lemos, e repetindo, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja que essa salvação não é pelos atos de boas obras que nós praticamos que nós vamos alcançar. Muito pelo contrário, a partir do momento que nós cremos em Jesus e ele realmente nos regenera e ele nos dá a salvação, somos praticantes de boas obras, conforme diz aqui o Efésios 2:10 agora, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja bem, a partir do momento em que nós então cremos em Jesus, ele nos regenera, ele purifica todos os nossos pecados e nos dá a condição de nos tornarmos filhos de Deus. Agora, como filhos de Deus, nós temos a mesma natureza que Deus, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, então, nós adquirimos a natureza de Deus. Temos em nós implantado o seu Santo Espírito, conforme Paulo mesmo diz lá em Romanos 8,16, que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, essa nova natureza vai nos ensinar agora a agirmos como Deus sempre age, fazendo o bem, procurando ajudar outras pessoas a encontrar também o caminho da salvação e estarmos sempre nos amando uns aos outros, conforme disse Jesus, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, e amando o próximo assim como ele nos amou. Veja, então, neste estado novo, nessa vida nova em Cristo Jesus, então, nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda a vencermos o egoísmo que o pecado traz para as nossas vidas. E agora então nós somos praticantes de boas obras, mas não são as boas obras que nos conduzem para o reino de Deus, muito pelo contrário, nós é que levamos as boas obras junto conosco para o reino de Deus, conforme diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse, lá no capítulo 14, versículo 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Veja bem, então é o contrário, é ao contrário, né? Não é as boas obras que nos levam para o céu, muito pelo contrário, nós é que vamos para o céu levando as boas obras. E isto é que realmente Deus tem prazer, conforme diz aqui no Salmo 116:15, ele diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então veja que Deus tem prazer na morte daqueles que partem dessa vida para a eternidade com conhecimento, com entendimento, com os seus pecados já lavados no sangue de Cristo Jesus, porque entra na eternidade como seu filho e assim ele tem esse prazer de receber aqueles que deram valor ao grande ato de amor que Jesus praticou por nós aqui na cruz do Calvário. Quando nós morremos com entendimento e dentro do que Deus estabeleceu, significa que a obra que ele realizou por nós
teve valor. Uma alma foi alcançada, foi redimida, foi regenerada e que pode participar do seu reino. Mas esta é a luta que Deus continua aqui na face da terra, e para que muitas outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam regenerados pelo grande ato de amor que Jesus praticou por nós, morrendo ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e amando-nos até o fim. Que você esteja tendo essa humildade de receber Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador, e assim agindo você vai receber a prova, que é o Espírito Santo chegando na sua vida, confirmando de que você realmente foi perdoado, foi justificado, está regenerado, e assim você vai encontrar a paz no seu coração e o descanso que Jesus promete a todos aqueles que o obedecem. Espero encontrar você no próximo programa, estarmos juntos aqui para darmos continuidade às nossas meditações, a nossa aprendizagem aqui, através das orientações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você se inscreva aqui no nosso programa, se está chegando por hora, e deixe aí também o seu like, seu comentário, e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também tenham conhecimento da vida que traz honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Para você que já conhece a linguagem do Evangelho, que já tem a experiência do novo nascimento, espero que você esteja junto conosco aqui, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas, quanto mais pessoas salvas dentro do nosso país, mais Deus aqui presente para cuidar de nós e sarar a nossa terra, e Ele, que tem todo o poder, leva o coração do rei aonde for necessário para poder abençoar os seus filhos. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá, um grande abraço.